Seja bem-vindo a Ma House! Eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. E hoje seguimos navegando pela temática do amor, mas talvez por águas mais profundas e mais selvagens, porque o tema de hoje é o amor selvagem. Mas o que é isso exatamente? Quando eu falo a palavra selvagem, talvez a sua mente vá direto para o instinto, para o corpo, para o desejo. Talvez pense em algo impulsivo, fora de controle, como um animal que não foi domesticado. E sim, tem a ver com isso também, mas vai um pouquinho além. Na psicologia junguiana, o instinto é uma inteligência da alma, uma força que mora no corpo e carrega sabedoria ancestral. É o que nos orienta não só para a sobrevivência, mas também para o afeto, para o prazer, para a criação e para o amor. O amor selvagem é o amor que brota dessa sabedoria, é um amor que não foi adestrado. É um amor que não tenta caber num molde perfeito, porque ele é inteiro, ele não é em partes. É um amor que não exige máscaras, que não nega a raiva para parecer gentil, que não silencia o desejo para não assustar, que não reprime a intuição só para ser aceito. O amor selvagem é aquele que sente tudo e por isso mesmo ama com verdade. Mas para sentir esse amor, a gente precisa primeiro aprender a sentir a si mesma. Isso parece simples, mas não é. Porque para amar de forma selvagem, você precisa se ver inteira, ver a sua parte selvagem. E para se ver inteira, você vai ter que sentir tudo, tudo que vier. O que é bonito e o que não é. A ternura e o ciúme, o desejo e o medo, a doçura e a raiva, a sua parte obediente e a sua parte selvagem. O amor selvagem começa quando você para de escolher quais partes suas merecem amor e decide amar todas. É aí que o amor próprio ele ganha uma outra camada. É sobre aceitar a sua bagunça, a sua contradição, a sua intensidade, a sua sombra. É sobre aprender a se amar até quando você tá difícil de amar, sabe? E mais, quando você se vê de verdade, você também começa a enxergar os outros com mais verdade, sem projeção, sem ilusão, expectativa. Você deixa de amar o que inventou e começa a amar o que é. O amor deixa de ser um jogo de expectativas e se torna um campo de presença. Mas para isso, você vai precisar soltar o controle. Vai precisar abandonar o roteiro da boa moça. Vai precisar ouvir o que o corpo vem dizendo há anos e que você aprendeu a calar, a silenciar. Talvez você esteja pensando, tá, mas como é que a gente aprende a viver esse amor? Como é que a gente deixa de performar e começa a sentir de verdade? E eu não tenho todas as respostas, mas eu posso te contar o que me aconteceu quando eu comecei a olhar com mais honestidade para as minhas próprias relações, porque assim, por muito tempo eu achava que eu me entregava de verdade, completamente. Eu achava que eu sempre estava inteira nas relações, mas a verdade é que eu também usava máscara e que eu também floreava, que eu também mentia para mim mesma. E não é que não havia amor, mas ele não era um amor inteiro. Eu já vivi um relacionamento que parecia muito bom. Meu parceiro era gentil, calmo, educado, bom moço. E eu romantizava muito isso. Eu colocava tanta expectativa nessa imagem que eu construí dele e da nossa relação
que quando ele decidiu terminar, eu me senti completamente pega de surpresa. Mas olhando hoje, de longe, com mais maturidade e dentro do processo terapêutico, eu percebo que os sinais estavam todos lá. Ele foi esvaziando a casa aos poucos e mesmo com todos os sinais, eu não quis ver. Mas ele não verbalizou também. Em nenhum momento ele olhou para mim e disse: "Eu não estou feliz". Ele nunca disse com clareza o que sentia, o que pensava, o que estava difícil para ele. E eu também não quis ver. Eu estava tão apegada à ideia da relação perfeita, de construir uma família feliz, da pessoa ideal, do homem gentil, que eu não consegui ver. Ou talvez eu não quis mesmo enxergar o que estava acontecendo ali. E isso é o que o romantismo faz com a gente, ele cega. Nos coloca dentro de uma ilusão confortável, nos impede de ver o outro como ele é. E a nós mesmos também. Foi aí que eu entendi uma coisa difícil, mas bem necessária. O bonzinho, ele também mente. Mente porque tem medo de desagradar, medo de parecer ingrato, medo de mostrar a sua raiva, a sua frustração, sua vontade de ir embora. Mente porque quer manter a imagem de pessoa boa, mesmo que isso custe a própria verdade. E numa relação onde ninguém se posiciona de verdade, onde ninguém diz o que sente com coragem, o amor não amadurece. Ele se mantém preso numa bolha infantil onde todo mundo tem medo de ser o vilão. E quando eu olhei com mais cuidado, eu percebi que eu também mentia. Eu também fingia que estava tudo bem, eu também floreava a rotina, exaltava cada pequeno gesto dele como se fosse o maior gesto de afeto do mundo, mas ignorava o fato de que eu estava exausta, sobrecarregada, sustentando a casa. Eu escolhia ver só as partes boas. E ao fazer isso, eu também não me mostrava inteira. Eu também não dizia o que me machucava. Eu também não colocava limites. Porque no fundo eu tinha medo de parecer chata. Eu morria de medo disso. Medo de estragar o encanto, medo de ser rejeitada, de não ser mais amada. E assim, fomos dois imaturos tentando sustentar uma fantasia. Tinha amor, mas pela metade. A gente tinha um elefante na sala, um desacordo grande sobre um tema que era essencial para os dois. Mas nunca falávamos sobre isso, porque nenhum de nós queria brigar. Nenhum de nós queria encarar o conflito, queria ser o vilão, e sem conflito não tinha verdade. No início da análise, o que eu senti foi tristeza e raiva. Eu me senti pega de surpresa, enganada. Achei que ele não quis conversar, que tomou uma decisão sozinho, que me excluiu da história. E por um tempo eu fiquei ali, sentindo que tinha sido deixada para trás sem aviso. Mas, com o tempo, à medida que eu fui ali me distanciando da situação, mergulhando no processo terapêutico, eu comecei a ver que eu também fui negligente comigo mesma. Porque os sinais, eles estavam lá. Ele foi mostrando, só que eu não quis ver. Eu me anestesiei, me enchi de trabalho. Hoje eu sei que fiz de forma inconsciente. Na época eu não tinha essa clareza. E dói. Ainda mais quando a gente romantizou demais, inventou demais, se distanciou da realidade, porque isso me trouxe uma sensação de que eu não podia confiar em mim mesma. Eu precisava criar mais consciência para voltar a confiar em mim. E eu fiz isso. E aí, num segundo momento, algo mudou. Eu comecei a perceber que ele foi corajoso também. Porque apesar de todos os pesares, dele ser um bom moço, uma hora ele teve coragem de romper. E eu não teria tido. Não naquela época. Eu não estava pronta para isso. E olhando hoje, com os olhos de quem passou, elaborou, amadureceu, eu entendo. Foi bom que ele teve essa coragem. Porque, gente,
sabe lá Deus quanto tempo eu teria ficado ali, insistindo, esperando melhorar, ignorando o elefante na sala. Hoje, depois de muito tempo, de muito trabalho interno, eu me sinto muito preparada para encarar ciclos quando é preciso, para encerrar eles quando for necessário, e também mais inteira para lutar por aquilo que eu acredito que vale a pena. Hoje eu sinto que eu me vejo com mais verdade, e por isso eu também consigo ver o outro com mais verdade. Mas nada disso aconteceu de um dia para o outro. Eu precisei viver, precisou doer, mas doer muito. Precisei sentir cada emoção que veio. E eu revisitei tudo. Não para ficar remoendo o passado, mas para me encontrar inteira no presente. Para não repetir ciclos, para aprender com tudo que eu vivi. E foi nesse processo de olhar com mais verdade para mim, para minha história e para o que eu esperava do amor, que eu comecei a perceber o quanto eu estava fragmentada. Porque na minha cabeça, ou eu era uma mulher forte, que resolve, que dá conta, que lidera, que sustenta, ou eu era aquela que sentia demais, que chorava, que precisava de colo, que queria ser cuidada. Por muito tempo eu achei que a mulher boazinha não me representava. Que eu sempre fui proativa, independente, racional. Eu achava que ser boazinha era ser submissa, passiva, apagada. E eu nunca me senti assim. Mas com o tempo eu fui vendo que, mesmo sendo essa mulher fortona, nas minhas relações íntimas eu virava boazinha. Fazia de tudo para agradar, engolia coisa que me feria, só para manter a harmonia. Tinha medo de parecer brava, ingrata e chata, difícil, e quando não queria ser vista como vilã, eu acabava me abandonando. E aí caiu essa ficha. Essas duas versões moravam em mim. A fortuna que queria provar que era boa o bastante, que era suficiente, e a boazinha que fazia de tudo para ser aceita e amada. E as duas estavam cansadas, exaustas. As duas eram imaturas, de jeitos diferentes, porque nenhuma das duas sabia se escutar de verdade, ouvir seus instintos, ser selvagem. Nenhuma delas sabia amar de forma selvagem. A fortuna porque negava o próprio sentir, a intuição e até o próprio corpo. E a boazinha porque se anulava para ser amada. Foi aí que eu comecei a entender que amadurecer é integrar. É saber que você pode ser forte e também sensível. Você pode amar alguém e dizer não. Que você pode cuidar e também ser cuidada. Que você pode ter raiva, ciúme, medo, desejo e ainda assim ser digna de amor. E talvez seja esse o começo do amor selvagem. Um amor que não separa o bonito do feio, o certo do errado, o forte do frágil. Um amor que aceita tudo o que você é e te ensina a aceitar o outro da forma que ele é de verdade. Mas antes de seguir, eu quero fazer uma pausa. Porque talvez você esteja se perguntando, o que exatamente eu quero dizer com mulher fortona e com uma mulher boazinha? Então vamos dar um passo para trás e olhar para a história com um pouco mais de perspectiva. Porque durante séculos, o patriarcado ditou as regras sociais, ele dita até hoje. E nesse sistema, tudo que era considerado feminino foi diminuído. A sensibilidade, o afeto, o cuidado, a escuta, a intuição. As mulheres foram ensinadas a servir, a calar, a cuidar e a obedecer, a serem boas meninas. A mulher boazinha é esse arquétipo da obediência. Ela é doce, agradável, compreensiva, ela evita conflito mesmo quando está sendo ferida. Ela não se posiciona por medo de parecer ingrata ou má. Ela foi treinada para ser amada e não para se amar. São agradadoras profissionais.
mas também se tornam evitadoras da verdade. Elas fogem das dificuldades, das conversas difíceis, fogem dos limites, de reconhecer que toda relação tem também suas partes feias. O conflito, a diferença, o incômodo. Já a mulher fortuna é filha do feminismo que veio depois. O feminismo veio como uma resposta a esse apagamento. E com ele vieram conquistas fundamentais. O direito de estudar, de trabalhar, de votar, de decidir sobre o próprio corpo. Mas o preço da liberdade muitas vezes foi a negação do que era visto como feminino demais. Para ser respeitada no trabalho, ela precisou vestir armaduras emocionais, negar sua sensibilidade e, com isso, perdeu também o vínculo com seus instintos. Ela cresceu ouvindo que precisava ser forte, independente, eficiente, que não podia depender de ninguém, que tinha que provar o seu valor. E para isso aprendeu a endurecer. Ela racionaliza tudo, não gosta de se mostrar vulnerável. E ambas nasceram de uma adaptação. Ambas foram respostas a um sistema. A boazinha aprendeu a agradar para sobreviver e a fortuna aprendeu a dar conta de tudo para ser respeitada. E ambas carregam dores profundas. A boazinha se abandona para ser aceita, a fortuna se abandona para provar que consegue. E o mais curioso, muitas vezes essas duas vivem dentro da mesma mulher. Uma na vida profissional, outra nas relações íntimas. Uma com o mundo, outra com os amores. E essa não é uma conversa sobre certo ou errado, é uma conversa sobre maturidade emocional. Sobre como a gente foi treinada para amputar partes de nós, para caber, para sobreviver, para sermos amadas ou valorizadas, mas não inteiras. E os homens? Eles também foram domesticados de forma diferente, mas foram. Entre o fortão que reprime tudo e o bonzinho que não se posiciona, muitos homens ainda tentam caber em papéis que sufocam o que sentem. E também oscilam entre esses dois polos, porque também foram moldados. E ainda não aprenderam a se ver por inteiro. Então, o que a gente tem hoje? Basicamente, uma geração de adultos que emocionalmente ainda estão imaturos. Porque ser maduro não é ter carteira assinada, casa, filho ou conta para pagar. É saber se escutar para saber se posicionar com verdade. É conseguir sentir o que se sente e se mostrar de verdade. E é disso que a gente vai falar agora, do caminho da integração, de como a gente começa a sair desses extremos e se tornar inteiros, e se permitir ser total. Tá, mas e agora? Se a boazinha vive para agradar e a fortuna vive para dar conta, como é que a gente sai desses personagens, né? Na psicologia junguiana, existe um conceito chamado sombra. E a sombra, ela não é necessariamente o nosso lado ruim. Ela é o conjunto de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida que não podia ser. É o que a gente reprime, esconde, nega para caber. Pode ser a raiva, pode ser às vezes a sensualidade, pode ser a fragilidade, a ambição, pode ser a intensidade. Às vezes é uma parte linda sua, mas que disseram que era demais. E aí, para se sentir aceita, você recalca, você guarda, você se adapta. Só que o que vai para a sombra não morre, vai se acumulando, vai crescendo e um dia transborda. Em forma de ansiedade, de burnout, estafa, impulsos que você não entende ou até explosões emocionais que você não se reconhece quando elas acontecem ali, né? E por isso que o caminho do amadurecimento, ele passa pela integração da sombra. Integrar é aceitar que você tem a luz e a sombra. É deixar de tentar parecer perfeito o tempo todo. É aprender a sentir tudo que você tem, a melancolia, a tristeza, a alegria, para depois poder
escolher e sair do modo automático, parar de viver na performance. E isso não acontece de uma hora para outra, é um processo e precisa ser intencional, porque a gente desaprendeu a sentir. Hoje, sentir é um ato de coragem, porque ele vai muito contra o sistema. A gente preenche todos os silêncios com tela, com tarefa, com um excesso de produtividade, mas o sentir ele precisa de espaço, de pausa, de tempo, de silêncio. E por isso que muitas vezes o retorno ao amor verdadeiro começa no cotidiano mais simples, na escrita de um diário, no corpo que pede descanso, no não que você aprende a dizer, no limite que você aprende a dar, no silêncio que você aprende a conviver e escutar. E nesse caminho de voltar a sentir, a gente começa a cultivar uma nova forma de se amar, uma forma menos idealizada e mais inteira. Você começa a se permitir viver com verdade e também amar com mais verdade, porque quando você se vê por inteiro, você também começa a ver o outro assim, do jeitinho que ele é. Você deixa de projetar, de fantasiar, romantizar, de esperar que o outro te salve ou que seja tudo aquilo que você imaginou, de esperar perfeição. Você começa a ver o outro como ele é, e isso muda tudo. Foi nessa busca por integração que eu me reconectei com a Clarice Píncola Stés, né? Que é autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e que fala tanto da mulher selvagem, do arquétipo da mulher selvagem. Ela fala dessa força ancestral, intuitiva, que colhe os ossos, que enxerga no escuro, que sente, que sabe e que por muito tempo foi calada. É esse lado que a gente reencontra quando começa a escutar o corpo, a intuição, o cansaço, o desejo. É esse lado que emerge quando a gente para de agradar e começa a se ver, se permite descansar. O amor selvagem é o amor que você cultiva no real, aceitando ele por inteiro. Ele é tão real quanto uma rotina, quanto o dia a dia. Aquela rotina que pesa, quando os pratos sujam, quando o desejo oscila, quando o outro mostra as partes que não são tão fáceis de amar e que você não ignora. É aí que o verdadeiro amor começa. É entender que ser sincero com você é mais importante do que parecer bonzinho para o outro. Porque só quando você se mostra por inteiro, o amor pode ser inteiro também. É por isso que o amor selvagem, ele exige honestidade. Ele não exige que você vá embora na primeira dificuldade. Isso é fuga, não é instinto. Ele não autoriza que você machuque o outro em nome do eu sou assim. Isso é ego, não é maturidade. Amor selvagem não é sobre fazer o que quiser, quando quiser, não é sobre impulsividade, não é sobre colocar o desejo acima de qualquer acordo. É sobre escutar, integrar e escolher. É um amor que exige responsabilidade afetiva, que exige pausa, que exige discernimento e posicionamento. Porque sentir não anula pensar. Instinto não anula consciência. Selvageria não anula ética. O caminho não é entre sentir ou racionalizar, é integrar os dois. É dar nome ao que sentimos e a partir disso fazer escolhas conscientes. Não quando tudo está limpo, leve, bonito, mas quando você consegue permanecer inteira mesmo diante da bagunça. E é aí que a casa entra. Porque a casa é esse espelho diário, essa ferramenta. Ela bagunça, suja, ela exige cuidado, presença, repetição. E justamente por isso, ela é o campo perfeito para a gente treinar o amor. O amor que limpa, o amor que recomeça todo dia na rotina. O amor que observa antes de reagir, o amor que não foge quando algo quebra, mas
acolhe os cacos e começa de novo. A casa ensina que o amor selvagem ele é cíclico, que a vida exige entrega, mas também exige recuperação, que a imperfeição é parte do caminho, não uma falha a ser escondida. E assim como a casa, o amor selvagem também é feito de ritmo, de contraste, de silêncio e fala, de presença e ausência, de movimento e pausa. Esse amor nasce quando você para de exigir perfeição de si e começa a se olhar com mais gentileza. Quando você aceita que vai sentir raiva, vai sentir ciúme, vai sentir medo e ainda assim você merece amor. É um amor que não se resume à leveza, mas que quando é verdadeiro traz leveza, porque você para de fazer força para parecer o que não é. Você se assume inteira e aí sim você começa a amar de verdade. Esse é o amor que fica, o amor que cura, é o amor que nasce quando você volta a sentir, e talvez esse seja o maior gesto de amor selvagem que existe, ser você, com a coragem de ser inteira, com luz, sombra, cansaço e encantamento. E é isso, essa foi a onda de hoje. Obrigada por navegar comigo até aqui. Se essa maré te tocou, continue me acompanhando por aqui. Essa é a minha casa flutuante que ainda tem muito mar para desbravar.